Alô pessoal, meu nome é Elias Jabur e vamos começar mais um episódio Meia Noite de Pequim, bora lá? O último vídeo foi sobre os lançamentos do livro, né? Então surgem uma série de perguntas durante o lançamento do livro. E no último lançamento teve uma pergunta muito singela, né? Porque nós falamos muito de desenvolvimento econômico, forças produtivas, essa questão mais hard, vamos dizer assim, da questão do desenvolvimento. E o desenvolvimento econômico não é uma coisa tranquila, ou seja, eu tenho a opinião que o desenvolvimento econômico, os povos têm que estar muito preparados para um processo como esse, ou seja, porque é um processo que ele é contraditório, é um processo que ele é doloroso, ele é um processo de transformação estrutural que envolve a saída de pessoas do campo para a cidade, ou seja, não é um processo que para muita gente é um mar de rosas, né? Evidente que um país como o Brasil que não cresce, um país que não tem, que está regredindo civilizacionalmente, do ponto de vista civilizacional, você voltar a crescer vai ser uma alvíssera muito grande. Mas o processo de se observando historicamente é um processo fácil de se acompanhar, né? É um processo doloroso, muito complicado, né? A contradição é o motor do processo. Quando você cresce rapidamente uma economia, você muda as forças produtivas sociais da sociedade muito rapidamente. Você muda, por exemplo, a forma como o ser humano olha para si mesmo, ou seja, você muda a cultura. E também você muda modos de vida, né? Então, não é algo trivial isso daí. Então, vocês imaginem a China que está há 40 anos crescendo, né, sem parar, e somente nos últimos 10 anos, 130 milhões de pessoas saíram do campo para se transformarem em trabalhadores industriais nas cidades. Ou seja, isso é um choque cultural que não é pouca coisa. Então, uma coisa é falar do país que cresce há 40 anos, eu falar isso de uma forma até triunfalista para quem acredita no socialismo, mostrar que a China tem um sistema superior ao capitalista. Acho que esse é um ponto que é legal, que não é propaganda, é fato, entendeu? Agora, teve uma pergunta que foi muito singela, né? Sabe? Que a pessoa levanta e pergunta assim, Elias, qual que é o lugar do ser humano nessa história, na China? É crescimento, é ponte, é ferrovia de alta velocidade, e o ser humano onde que está nessa história? Evidente que eu não demorei tanto a responder, né? Porque existem algumas evidências, principalmente nos últimos anos, sobre sobre o lugar do ser humano no processo de desenvolvimento econômico na China, né? E para mim, assim, é muito claro que as pessoas na China estão na frente da economia. E aqui vem a polêmica desse vídeo, né? E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu costumo fugir das polêmicas, enfim. É um pouco polêmico esse assunto, mas eu gosto, né? Confesso que eu gosto de uma polêmica, tá? O que é a política de Covid-0, né? Que está o mundo inteiro indo contra praticamente, porque isso desacelera a retomada do crescimento econômico mundial. A China hoje é responsável por 25% do crescimento econômico do mundo, só que a China não abre mão disso, tá? Por exemplo, agora está tendo um surto em Xangai de Covid-19. Né? E esse surto ele tem sido acompanhado por quarentenas de regiões da cidade. Então, tal região da cidade vai entrar em lockdown durante 14 dias, a outra também a mesma coisa, e assim sucessivamente. Isso demonstra que o país tem um compromisso fundamental em não deixar que o vírus se espalhe. Né? Porque se esse vírus se espalha na China, né, além de atrapalhar... além de atrapalhar a própria retomada do crescimento econômico da China, evidente que a China já voltou a crescer, já voltou a índices interessantes de crescimento, já está planejando crescer da forma como ela queria que crescesse, ou seja, nesse ponto o país está voltando ao normal, mas os chineses não podem dar mole. E sugiro a vocês que peguem França, Alemanha, Itália e outros países, Brasil e outros países do mundo e comparem com a China nesse quesito de morte por Covid, porque isso diz muita coisa sobre a natureza do sistema econômico, do lugar das pessoas no processo de desenvolvimento, no processo de construção de uma sociedade e desenvolvimento de uma sociedade, né? Quando foi anunciado, a China revela ao mundo a questão de que estava surgindo ali uma variante de um vírus mortal, o presidente Xi Jinping ele declara guerra ao diabo, né, como ele fala. Eu acho que existem minúcias em torno do Covid-19 que nós só vamos descobrir daqui a muito tempo, né? Falamos num vídeo sobre isso, sobre a origem do vírus e tal, que coloca em questão muitas coisas da origem do vírus, né? Mas parece que o Xi Jinping já era convencido naquela época de onde era a origem do vírus. Desde então, a China, ao contrário do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países, decidiu se trancar. Né? Eles colocaram 1,4 bilhão de pessoas dentro das suas casas. E isso não é uma coisa que, por exemplo, as pessoas dizem a China só consigo fazer isso porque é uma ditadura. Galera, ditadura nenhuma coloca 1.400 pessoas, 1 bilhão e 400 mil pessoas trancadas em casa durante 72 dias
para poder enfrentar o vírus. Somente uma sociedade em que as pessoas confiam no Estado, o que é o contrário do Brasil, em que o Estado é isso que vocês sabem, que é na mão do Bolsonaro, né? E as pessoas acabam refletindo o que é esse estado de não civilização que o Brasil se tornou, né? Somente um país em que as pessoas se enxergam no Estado, confiam nos seus dirigentes, aceitam esse tipo de coisa. A China controla a pandemia, agora os surtos vão acontecendo. Então, qualquer lugar, por exemplo, que surja 15 casos, é imediatamente fechado. A China tem um esquema de utilização de inteligência artificial muito competente para identificar aonde são os novos casos, e assim eles conseguirem, de forma científica, né, rastrear, vamos dizer assim, qual foi a origem desse novo surto, né? Então, é a aplicação da ciência ao enfrentamento do problema, assim, ad hoc, né? Vamos falar desse jeito. O que está acontecendo hoje na China é que Xangai está tendo um novo surto, como eu já coloquei aqui, né? E muita gente reclamando, até na própria China. Os chineses são seres humanos, né? Ou seja, então eles também não aguentam mais um pouco essa questão toda. Mas o que também está acontecendo? Hong Kong está tendo índices de morte por Covid semelhantes aos americanos, por exemplo. Né? O Covid está matando muito em Hong Kong. E é interessante que até aqui agora ninguém fala em democracia mais em Hong Kong. Porque a democracia em Hong Kong e a não interferência dos assuntos do governo central naquela região administrativa especial, né, levou Hong Kong a essa situação que está hoje. Ou seja, Hong Kong virou uma incubadora de novas variantes de Covid-19. Então, observando o que está acontecendo no mundo, né, observando o que está acontecendo, o que poderia acontecer na China caso a China tivesse uma política semelhante à do Brasil, os chineses dizem que morreriam 7 milhões de chineses caso eles fizessem o que os países capitalistas fizeram, né? Então eles tomaram uma decisão de colocar as pessoas literalmente na frente da economia. A história do Covid-19 vai ser contada um dia. Isso, quando eu falo a história, eu não falo a história do vírus em si. Eu falo a história de como os sistemas sociais diferentes se deram com isso, como os países lidaram com isso, como que os governos lidaram com isso, como a extrema-direita lidou com isso, como os liberais lidaram com isso e como o socialismo lidou com isso. Essa história vai ser contada ainda. O dia que a história de fato for restabelecida no mundo, as pessoas vão saber o que aconteceu. Então, a resposta que eu dou para quem me pergunta qual que é o papel do ser humano, o lugar do ser humano nesse processo de construção da China, eu acho que nós temos que olhar para a política que eles implementaram durante o Covid-19. Eles conseguiram amealhar 450 mil voluntários, militantes do Partido Comunista, para ir ao Wuhan enfrentar a morte. Simultaneamente, foram 3 milhões de jovens recém-graduados ao campo para poder trabalhar no combate à miséria. Ou seja, a China tem também inaugurado novas subjetividades, né? Então, a política de Covid-0 é uma resposta política e econômica a uma situação com características chinesas, eles não querem que isso se espalhe pelo país, né? Então, eles estão enfrentando o problema dessa forma. Já existe muita oposição à China, o Partido Comunista da China não é um bloco monolítico, tanto é que muitas pessoas dizem que o Partido Comunista de Xangai ainda é certamente dominado por alas mais afeitas ao liberalismo e que, portanto, essas alas resistiram ao máximo à política de Covid-0, e que acabou ocasionando nesse problema desse surto. Mas aí é uma outra discussão que está no campo da especulação e que nem todo mundo sabia responder. Mas, enfim, eu vou ficar por aqui. Eu acho que nós falamos aqui rapidamente sobre esse problema do Covid-19, né? Do Covid-0, mais uma prova da superioridade institucional do socialismo, né? Eu fico por aqui. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.